Bom, alunos, agora vocês tiveram tempo de montar a planilha de vocês com base naquele modelo. Então, eu vou explicando coluna a coluna, vão tentando preencher aí sozinhos, né? E qualquer dúvida a gente se encontra no nosso encontro semanal. Então, vamos lá. Na coluna 1 da planilha, essa coluna a gente chama de número do trecho. Então, os trechos da rede ou os nós devem ser numerados com um critério racional, partindo do trecho mais afastado do reservatório que recebe o número 1. Se a gente considerar esse desenho de rede aqui, eu falei para vocês que o trecho mais afastado é esse. E por que é melhor a gente começar? Por que a gente tem que começar a partir desse trecho? Porque aqui a gente sabe que eu tenho uma vazão zero. Então eu já consigo definir qual é a vazão de jusante e calcular qual seria a minha vazão de montante. Então, nesse caso, é muito mais fácil no cálculo da rede a gente calcular a partir do ponto mais distante até o início da rede, para a gente ter noção de qual seria a vazão e a pressão necessárias aqui. Então, esse trecho seria o nosso trecho 1. A gente começa a numerar a partir daqui. Do restante, gente, a gente começa do ponto mais afastado para o início, mas nas próximas planilhas de vocês vão definir aqui qual a extensão do trecho de vocês, se vocês dividiriam isso aqui em 2 trechos, mas aqui, para a gente começar a entender, vamos chamar esse trecho aqui de trecho 1. Na coluna 2, eu peço a extensão do trecho em metros medido na planta topográfica. Então, para dimensionar qualquer rede, a gente já tem esse desenho aqui, a gente já sabe qual que vai ser a distância do nosso trecho. Nesse caso, eu não coloquei as distâncias aqui, mas eu estou dando uma informação. Eu estou falando que todos os lotes têm a medida 15 por 24. Então, se a gente olhar aqui, esse lote teria aqui 15 por 24, 15 por 24 de profundidade, todos eles. E esse aqui de esquina teria aqui 24 por 15. Então, pensando no preenchimento da coluna 2 de vocês, extensão, qual que seria a extensão desse trecho aqui que eu selecionei? Seria 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 24. Essa seria a extensão desse trecho. Vamos fazer junto com esses valores, que aí a gente vai conseguir comparar os resultados. Ok. Então, isso aqui, vejam que é uma informação que eu poderia ter ali pela topografia, ou pela planta do loteamento, pelo desenho do loteamento. Tem várias formas da gente conseguir essa informação de extensão do trecho. Na coluna 3, eu quero informar a vazão de jusante. Na extremidade de jusante de um trecho, a vazão de jusante vai ser igual ao somatório das vazões de montante. Como assim? Nesse desenho aqui, eu já falei para vocês que esse é o ponto mais afastado e que a vazão de jusante vai ser igual a zero. Na prática, às vezes até a gente tem uma vazão mínima aqui, porque vejam que aqui eu chamei de área de equipamentos urbanos, às vezes eu vou ter uma vazão mínima de 1 litro, 1,5 litro, mas vamos considerar que a vazão de jusante aqui é zero. Ali na informação eu falei que a vazão de jusante é igual ao somatório das vazões de montante. Isso vai servir para os outros trechos. Por exemplo, qual seria a vazão de jusante aqui, nesse ponto? A vazão de jusante nesse ponto vai ser igual a todas as outras vazões de montante que eu tive até chegar aqui. Porque a vazão que eu tenho que ter nesse ponto, a vazão de jusante que eu tenho que ter nesse ponto, é a vazão suficiente para abastecer todo esse restante de rede que vem depois desse ponto. Então, por isso que eu coloquei aqui, que a vazão de jusante é igual ao somatório das vazões de montante. No nosso caso, estamos dimensionando esse trecho, a minha vazão de jusante é zero. Pulei para a coluna 5 porque eu vou explicar a coluna 4 daqui a pouco. Na coluna 5 eu coloco vazão de montante do trecho. Então,
Eu estou falando qual seria a vazão de montante aqui, a vazão nesse ponto do trecho, no início do trecho. Qual que é a vazão necessária? Tá, aí eu preciso saber qual será o consumo de água nesses 5 lotes que eu tenho aqui. Como que eu vou fazer isso? Para saber a vazão de montante, qual é a vazão, qual é o consumo de água daqueles lotes, primeiro, não utilizem essa equação. Eu vou explicar para vocês de onde vem esse valor. A vazão de montante seria igual à população que está residindo naqueles lotes, vezes o consumo de água per capita dessas pessoas. E aí eu divido por 3.600 vezes a quantidade de horas que o sistema está funcionando. Esse 3.600 seria somente para transformar horas em segundos. Então, o que eu estou falando aqui? Eu tenho a população a ser abastecida, multiplico pelo consumo per capita de cada pessoa, em litros por habitante dia. Normalmente a gente tem esse valor de consumo per capita em litros por habitante dia. E divido isso pelo número de horas de funcionamento do sistema, de operação do sistema, vezes 3.600. Quando a gente está falando de sistema público, normalmente esse número de horas é 24 mesmo. Então a gente só multiplica 3.600 por 24 para ter um valor aqui em litros por segundo. Ok, isso já vai te dar o valor da vazão de montante, de qual é a vazão necessária para abastecer aquela população. Legal. Mas tem algumas informações aqui que eu não sei de onde estão vindo. Então, por exemplo, esse consumo per capita, como que eu sei quanto de água cada pessoa consome por dia? Isso varia muito. Uma forma de encontrar é no site do CINIS, que eu vou mostrar aqui para vocês. O CINIS é o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. Lá, vocês encontram informações da maior parte dos municípios brasileiros, porque as prestadoras de serviço repassam essas informações para esse sistema. Então, você consegue ver, por exemplo, nos últimos 10 anos, qual foi o consumo de água diário da população em Paranaguá, em Pontal do Paraná, em Matinhos, por exemplo. E aí, uma forma de estabelecer esse valor aqui para o seu projeto seria você ver qual foi o consumo per capita dos anos anteriores e estimar qual seria o consumo per capita para o seu sistema. Lembrando que a gente não projeta um sistema, lá no projeto da disciplina, se vocês forem fazer sobre esse assunto, a gente não projeta um sistema para funcionar apenas por um ano. Esse tipo de obra, você projeta para ter um funcionamento de 10, 20 anos, 30 anos. Então, você tem que estimar qual é a população nesse prazo de projeto e qual é o consumo de água nesse prazo de projeto. Se você vê que o consumo de água está crescendo 1% a cada ano, você vai jogar esse crescimento no seu valor também. Deixa eu apresentar o site do CINIS para vocês. Agora vai. Aí. Bom, no próximo vídeo eu coloco um trechinho do CINIS para vocês, mas nesse site do CINIS, já sei o que eu fiz aqui, eu tinha dado clique, vamos ver se agora funciona. Olha, esse é o site do CINIS, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Eu consigo entrar na série histórica para ter acesso às informações dos últimos anos. E eu tenho todas as áreas do saneamento aqui, olha só. Resíduos sólidos, água e esgoto. Só não tem drenagem aqui. Olha aqui, consigo...
acessar por anos de referência, consigo ter acesso a informações locais, regionais. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, porque a gente consegue consultar aqui de várias formas. O que eu quero mostrar para vocês é como eu consigo ter acesso ao consumo per capita. Vamos ver. Nesse caso, eu consultei uma cidade do estado de Santa Catarina. Guaramirim. Então, vamos ver. Pesquisei. E aí eu consigo definir que tipo de informações que eu quero. Olha, eu consigo ter informações financeiras, informações administrativas. É bem amplo, gente. Dá para fazer, dá para gastar um dia aqui descobrindo coisas. E aí, ó, com as informações que eu selecionei, consigo ter acesso à população, quantidade de ligação. São várias informações aqui interessantes para aqueles anos que a gente tiver selecionado. Extensão da rede de água, volume de água produzida, volume de água consumida, volume de água faturada, macro medida, bastante coisa, tá? Então, aqui também, que é o que nesse ponto interessa a gente, eu consigo ter acesso ao consumo per capita. Olha aqui, deixa eu pausar aqui. Ó, consumo médio per capita de água, que nesse município é de 141,77 litros por habitante dia. Em municípios pequenos é comum esse valor de 150 litros por habitante dia, tá? Em municípios menores. Em Pontal do Paraná, Matinhos, eu já tive um aluno que fez essa medida, também ficou varia muito da alta para baixa temporada, mas a gente tem valores aí que variam de 150 até 200 litros por habitante dia. Então, uma fonte de informação é o site do CIMIS. O que é importante a gente se atentar? Esse consumo, ele varia. Então, ao longo do ano, e peguem um exemplo aí do nosso litoral. O consumo de água ao longo do ano varia muito. Então, aquele valor que eu mostrei ali seria um consumo per capita médio. Mas a gente sabe que nos meses de dezembro e janeiro a gente tem um consumo muito maior do que em agosto, por exemplo. E isso acontece em qualquer município, mas realmente municípios turísticos têm essa curva bem acentuada. Essa variação de consumo a gente precisa levar em consideração no nosso dimensionamento, porque senão a gente adotaria somente esse valor médio. E pode ser que se você dimensiona uma tubulação para esse valor médio, essa tubulação não suporte, por exemplo, esse valor máximo. Então a gente precisa levar em consideração essa variação do consumo. Como que eu levo isso em consideração? Aí que eu tenho a minha vazão de distribuição, que é diferente dessa vazão de montante. A minha vazão de distribuição, ela vai levar em consideração a variação de consumo, que vai ser quantificada por esse K1, e a variação de consumo horária. Então, olha só, eu tenho o coeficiente do dia de maior consumo e o coeficiente da hora de maior consumo. Eu tenho toda aquela equação que eu já tinha visto e multiplico ela pela variação diária que eu posso ter desse consumo. Ou seja, esse K1 aqui, vamos dizer que o valor dele seja 1,5. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que o consumo de água ao longo do ano, se eu considerar o consumo de água por dia, ele varia 50% para mais, 50% para menos em torno da média. É isso que um valor 1,5 significa. Esse K2 é o mesmo raciocínio, mas ele está quantificando a variação do consumo ao longo de um dia.
Da mesma forma que o consumo de água varia ao longo do ano, ele também varia ao longo do dia. Tem um horário do dia que a gente tem um consumo maior e tem a madrugada, por exemplo, que a gente tem um consumo muito menor. Isso entra aqui no valor do K2. Mesmo raciocínio. Um valor 1,5 significa que o consumo varia 50% para mais e 50% para menos, em torno da média. Normalmente, os valores adotados no Brasil, o K1 varia em torno de 1,2 até 1,5 e o K2 normalmente se adota 1,5. Mas é sempre interessante quando a gente tem estudos locais. Por exemplo, a gente fez um estudo local aqui no litoral do Paraná e a gente viu que isso aqui é muito mais acentuado no nosso litoral. A gente tem variação de até 300%. Então, o consumo de água varia 3 vezes para mais, 3 vezes para menos, em torno dessa média. Olha só o impacto aí da temporada. E isso é um desafio para um projetista. Mas falando aqui do nosso plano, do nosso dimensionamento básico de rede, normalmente a gente adota valores em torno disso, é o que a gente considera padrão. Na coluna 5, então, eu vou colocar a vazão de montante do trecho. Tá, eu quero saber primeiro quantas pessoas eu considero. Porque aqui não está morando ninguém aqui. Nesse projeto que eu coloquei, é um loteamento que ainda vai ser ocupado. Quantas pessoas eu vou considerar? Vou ter que fazer uma estimativa. É sempre bom a gente fazer estimativa em cima de alguma referência bem sólida. Então, por exemplo, a gente pode seguir a Lei 6766, que é a Lei de Parcelamento do Solo, que ela fala assim, que a gente considera por lote uma ocupação de 5 pessoas. Isso é uma boa estimativa. Então, a gente pode considerar lá em 5 lotes, que em cada lote moram 5 pessoas, para aquele tipo de loteamento que a gente tem. Legal. Loteamentos de luxo, de alto nível, a gente tem, na lei especifica bem isso. Então, a gente pode usar esse valor, essa ocupação de 5 pessoas. Temos 5 lotes, 5 pessoas em cada. Essa seria a nossa população a ser atendida. E o consumo per capita? Na norma técnica, a gente encontra uma recomendação de 200 litros por habitante por dia. Porque naquele caso ali, eu não falei para vocês em que cidade a gente está, se é um bairro mais central, se é um bairro mais distante, que isso varia esse consumo per capita. Bairros de alto padrão costumam ter um consumo de água maior. Então vamos adotar essa referência da norma técnica. Aí no exercício de vocês vão usar 200 litros por habitante dia e uma ocupação de 5 pessoas por lote daquele trecho. Lembrem-se que estamos dimensionando só aquele trecho. Ok, esse vai ser meu cálculo para vazão de montante. Na coluna 4, vazão em marcha. Qual é a minha vazão em marcha? O que é vazão em marcha, gente? Lembre-se lá de hidráulica, quando a gente pensa em irrigação, por exemplo. Em um sistema de irrigação, não faz muito sentido a gente falar só vazão de jusante e vazão de montante. A gente sabe que ao longo do trecho está saindo água. E isso é o nosso caso aqui, porque olha só, eu tenho a vazão de montante, tenho a vazão de jusante, mas eu sei que ao longo desse trecho tem saídas de água. Então é interessante a gente calcular a vazão em marcha. A vazão em marcha nada mais é do que a vazão que você tem dividido pela extensão da rede. Então, olha só, vazão em marcha é igual a Q vezes L, na qual Q é a vazão unitária de distribuição em marcha. Como que eu vou calcular essa vazão em marcha? Eu tenho que lembrar que, no caso aqui, que a minha vazão de jusante é zero, então eu teria a minha vazão de montante dividido pela extensão da rede. Aí eu tenho uma outra dúvida. Nossa, eu tenho vazão em marcha, eu tenho vazão de montante, eu tenho vazão de jusante. Eu vou ter que calcular a perda de carga dessa rede. Que vazão eu vou usar para calcular a perda de carga? Aí entra a vazão fictícia. Porque se eu calculasse a perda de carga a partir da vazão de montante, ela seria superdimensionada, porque eu sei que a partir do primeiro lote eu já não tenho aquele valor total. Se eu considerar só a vazão de jusante,
está sendo sobredimensionado, porque eu estou falando que a tubulação tem vazão zero. Isso não é verdade. Que vazão eu uso para isso? Sempre que eu falo de vazão em marcha, eu falo de vazão fictícia. Então, a vazão fictícia vai ser o valor de referência de vazão que você vai utilizar para calcular a perda de carga. Se a sua vazão de jusante for diferente de zero, a sua vazão fictícia é a vazão de montante mais a de jusante dividido por 2. Se a sua vazão de jusante for zero, a sua vazão fictícia vai ser a vazão de montante dividido por raiz de 3. Sempre que nós temos vazão de jusante igual a zero, a gente chama isso de ponta seca, ou seja, é uma ponta, um nó que tem vazão zero. No nosso caso, aquele trecho 1 é um trecho de ponta seca, então a nossa vazão fictícia seria calculada dessa forma. Continuando. Coluna 7, qual é o diâmetro do trecho? A gente poderia usar as equações que a gente aprendeu lá em hidráulica e calcular esse diâmetro. Mas na engenharia é muito comum a gente já ter essas coisas tabeladas, sempre tem alguém que facilitou o nosso trabalho. Então, isso aqui é uma tabela que eu tirei de livros de hidráulica, tá, gente? O livro do Porto, do Azevedo Neto, todos esses livros, qualquer livro de hidráulica vai ter uma tabela desse tipo. Que vai ter o quê? O diâmetro recomendado para cada vazão máxima ou velocidade máxima. Então, se é vazão máxima e velocidade máxima, eu estou falando de montante, da vazão de montante do trecho. Então, por exemplo, para essa velocidade máxima, eu adoto um diâmetro de 50 milímetros. Para essa velocidade máxima, um diâmetro de 500 milímetros. E assim por diante. Então, a gente pode tirar a nossa informação de diâmetro a partir daqui. Muito provavelmente, a gente está falando do trecho 1 de uma rede de um loteamento, que tem uma ponta seca. Então, muito provavelmente, o diâmetro de vocês ali vai ser de 50 milímetros. Mas calculem, testem. Coluna 8. Perda de carga unitária J em metros por metro. A perda de carga unitária, como a gente acabou de falar, a perda de carga ela é determinada a partir do diâmetro e da sua vazão fictícia. E você calcula pela equação de resistência adotada. O que é equação de resistência? Qualquer equação que usa a vazão ou a velocidade para calcular uma perda de carga na tubulação, a gente chama de equação da resistência. Ah, professora, mas eu já aprendi isso? Eu já conhecia alguma equação da resistência? Com certeza. Vocês conheceram pelo menos a equação de Hazen-Williams, que é essa daqui, e a equação, a fórmula universal ou de Darcy-Weisbach, que é essa daqui. Essas duas eu tenho certeza que vocês já viram. Então, a equação de Hazen-Williams, que é muito utilizada, ela é J, perda de carga unitária, igual a 10,643 vezes vazão elevado a 1,85, dividido por C elevado a 1,85, vezes diâmetro elevado a 4,87. A equação universal é perda de carga igual a F, L, V ao quadrado, dividido por D vezes 2G. Lembrando que, qual é a diferença de ΔH para J? J é ΔH dividido por L, extensão do trecho. Então, ΔH seria J vezes L. Vocês podem usar qualquer uma dessas duas, por mais que a gente veja mais a de Hazen-Williams sendo utilizada. Aqui, para os nossos resultados darem todos iguais, vocês vão utilizar de Hazen-Williams com um C igual a 150. O que é C, gente? C é o coeficiente de rugosidade daquele material. Nosso material vai ser PVC. PVC tem um C igual a 150. Diâmetro, vocês perceberam ali, e vazão vai ser a sua vazão fictícia. Com isso, vocês vão ter a perda de carga unitária. A coluna 9 pede a perda de carga total, que vai ser a perda de carga unitária vezes a extensão do trecho. A coluna 10 e 11 pede a cota topográfica do terreno. Se fosse um plano real, um projeto real, vocês teriam que fazer a topografia, ou alguém já teria feito para vocês. Aqui eu vou informar.
eu quero que a cota de jusante adotada seja 5,5 metros e a cota de montante 5 metros. Então, olha só, a ponta de jusante está mais alta do que a ponta de montante. Prestem atenção nisso. Colunas 12 e 13, cota piezométrica de montante de jusante. O que é cota piezométrica? Carga de pressão mais E. Mas qual que é a carga de pressão que eu vou adotar, professora? Na minha ponta seca, qual é a carga de pressão mínima que a gente viu que nós temos que ter por projeto? A gente viu isso lá nos slides anteriores. A gente viu que a carga de pressão mínima tem que ser 10 metros coluna d'água. Então, a sua carga de pressão não é a cota piezométrica, a carga de pressão tem que ser no mínimo 10. A sua cota piezométrica, então, seria essa carga de pressão mais o Z de jusante. Colunas 14 e 15, cargas de pressão disponíveis em cada nó, cota piezométrica menos a cota do terreno. Para o ponto mais desfavorável, iguala-se ao valor de 15 metros coluna d'água, ou 10 metros por norma, que é a carga mínima de pressão admitida no projeto. Então, a gente viu que muitos engenheiros utilizam como mínimo 15. Olha só, lá na ponta de jusante, a minha carga de pressão mínima teria que ser 10 pela norma, ou 15 se vocês adotarem 15. E a carga de pressão que eu vou ter a montante? A carga de pressão que eu tenho a montante é a carga de pressão a jusante mais a perda de carga que eu perdi no caminho. A perda de carga não tem esse nome à toa, ela é perda de carga mesmo, de carga, de energia do escoamento. Então, para eu ter no mínimo 10 metros coluna d'água a jusante, eu tenho que ter 10 mais a perda de carga do trecho a montante, para garantir que vai chegar no mínimo 10. Então, vejam que a carga de pressão vai sempre crescendo para a montante. Senão, eu não teria pressão suficiente a jusante da rede. Colunas 14 e 15, cargas de pressão disponíveis. Então, aqui eu tenho cotas piezométricas, cargas de pressão disponíveis em cada nó. Aqui eu acabei repetindo. Gente, é isso o preenchimento de cada coluna. Tentem fazer sozinhos. Se tiverem dúvida ou dificuldade, no nosso encontro síncrono nós falamos sobre essas dúvidas. Na próxima aula vamos falar sobre sistemas elevatórios. Até mais!